Esta é a nossa segunda unidade. Falarei um pouco sobre cada um dos 4 profetas que compõem o século VII a.C., Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, mas o destaque nesta videoaula será para o profeta Abacuque. Portanto, falarei dele por último. Comecemos por Naum. Nada sabemos da genealogia desse profeta. A única informação a seu respeito é que ele é natural de Elcós. A localização dessa cidade é uma incógnita. Alguns dizem que Elcós ficava na Síria. Caso isso seja possível, Naum teria nascido no exílio assírio, quando o Reino do Norte foi levado cativo em 722. Outra possibilidade é o Reino do Sul, em Judá, mas Baker prefere a localização no sul. De forma menos científica, a referência a Cafarnaum como moradia do ilustre profeta soa bem aos ouvidos. Cafarnaum em hebraico é Kifarnahum, Kifar é vila e Nahum é Naum, portanto, Cafarnaum, cidade de Naum. Apesar da mensagem do profeta Naum ser de juízo, o significado de seu nome traz a ideia de consolo, conforto. Certamente que o consolo não se dirige à opressora Nínive, contra quem a mensagem é proferida. Trata-se de consolo para os judeus do Reino do Sul. Entendemos que a mensagem do profeta Naum é dirigida primeiramente a Judá, em forma de pregação profética. É uma forma de dizer ao povo oprimido que Javé não deixará impune as nações impiedosas e pecadoras. O profeta Jonas pregou em Nínive cerca de 150 anos antes de Naum. Nínive caiu em 612 a.C. pela mão dos babilônicos e medos, que se coligaram militarmente a partir depois da morte de Assurbanipal. Vamos ao profeta Sofonias. Sofonias apresenta a maior genealogia de todos os profetas. Ele é filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Não há em sua profecia nenhuma menção de cerco, exílio ou ameaça iminente, o que coloca o profeta fora do exílio. Carson diz que Sofonias era jovem quando escreveu sua mensagem. Ele tinha em torno de 29 anos de idade. O ano 640 marca o início do rei Josias como rei no Reino do Sul. Manassés, o rei Manassés malvado, foi famoso, entre outras atrocidades, de ser matador de profetas. Alguns dizem que ele assassinou o profeta Isaías e ele reinou por 55 anos. O significado do nome Sofonias, escondido de Javé, ou protegido por Javé em hebraico, pode confirmar que ele realmente foi protegido do Senhor contra as mãos assassinas de Manassés. Nós lemos em 2 Reis 21 que Manassés edificou altares e se prostrou diante dos astros. Ele queimou o próprio filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, tratava com médiuns e feiticeiros. O segundo livro das Crônicas, 33, nos informa que Manassés foi alcançado pelo juízo divino, foi levado para a Babilônia pelos assírios. Lá ele se arrependeu, foi restaurado ao trono de Jerusalém. Veja que o amor e a graça de Deus não têm limites. Ele alcança os piores pecadores, as piores estirpes. Se alcançou Manassés, alcança qualquer um. Jeremias vem de uma família sacerdotal. Bentes afirma que Jeremias era filho de Ilquias, natural de Anatote, que ficava mais ou menos a 7 quilômetros de Jerusalém. Ele foi chamado para ser profeta no 13º ano do rei Josias, lá pelo ano 626. Foi um profeta maravilhoso, ele profetizou por mais de 40 anos, ele era da sociedade do culto, era um homem culto, familiarizado com a política, a literatura, os cultos pagãos, especialmente o egípcio, e profundo conhecedor da palavra de Deus. Alguns dizem que ele era um rebelde perigoso, porque ele falava a favor dos babilônicos, foi considerado inclusive um traidor da pátria. A morte de Josias no campo de batalha em 609, a primeira deportação para a Babilônia em 597, sob o reinado de Joaquim, até o governo do último rei Zedequias, o cerco e tomada de Jerusalém em 586, marca essa época do profeta Jeremias. Ele viveu tudo isso. Jeremias é exemplo de pregador que, de certo modo, se cansou do seu ofício e se recolheu ao silêncio por longos anos. Os homens e mulheres a serviço de Deus estão sujeitos à depressão e coisas semelhantes a essas. É preciso estar atento sempre. Meditação na palavra de Deus, oração e ter um amigo por perto com quem compartilhar bênçãos e decepções são fundamentais para uma vida equilibrada. Agora daremos o devido destaque ao profeta Abacuque, como disse no início dessa videoaula.
Abacuque, à semelhança de Jó, é um questionador. Ele questiona as nações divinas, questiona inclusive a primeira resposta apresentada a ele pelo Deus Javé. Ele se autodenomina profeta, fato incomum entre os profetas canônicos. O nome hebraico de Abacuque é Ravakuk, significa abraço. Baker diz que o nome Abacuque parece ser acadiano e significaria alguma planta ou árvore frutífera. Diz também que o período possível para situar o profeta seria durante o reinado do rei Joaquim, 605 a 598. Conforme Jeremias 22, o rei Joaquim provavelmente fora assassinado. O livro Daniel, Bel e o Dragão fala que Abacuque levou comida para o profeta Daniel na cova dos leões. Baker entende que o pensamento comum entre Abacuque, Naum e Sofonias gravita em torno da justiça, soberania e graça divina. Há quem situe Abacuque nos anos 700 e outros nos anos 300 a.C. Os datadores não possuem um documento fidedigno que aponte uma data inequívoca para a época do profeta e para a escrita do livro que leva o seu nome. O documento mais antigo que contém o livro do profeta Abacuque data do segundo século a.C., a Septuaginta. Então nós temos certeza que Abacuque não pode ter sido escrito depois da Septuaginta, segundo século a.C. Qualquer esforço de datação e atribuição de autoria ao livro do profeta Abacuque deve passar pelos elementos da humildade, da honestidade. Temos certeza de que a datação máxima não pode ultrapassar o segundo século, como disse, que o texto, na sua forma final que temos em mãos, é a coisa mais importante, que o personagem principal do livro é o profeta Abacuque. Porém, não temos uma biografia do profeta. Não sabemos a data de seu nascimento, cidade natal e nem o ano previsto de seu ministério. O livro se contenta em dizer que o conteúdo do texto surgiu por meio de revelação, na forma de uma sentença. Sentença revelada ao profeta Abacuque, capítulo 1, verso 1. O termo sentença é a palavra hebraica massá, sentença, o peso. De modo geral, tal expressão indica uma mensagem de juízo contra as nações estrangeiras. A palavra traduzida por revelada é razá, de onde vem o termo vidente. O profeta está visualizando a mensagem divina. Trata-se de uma palavra viva, dinâmica, certeira. Geralmente, Abacuque é colocado mais para o final do século VII, contemporâneo, portanto, de Sofonias, Jeremias e Naum. Abacuque fala da iminente invasão babilônica, como boca de Deus ele prega, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. O ano de 625 seria a data mais remota, quando Nabopolassar tomou o trono babilônico e deu início à ascensão do novo Império Babilônico. A data mais recente, no contexto de Abacuque, seria 598, antes do ataque a Judá nos dias de Joaquim, que reinou de 609 a 598. Outra data importante, relacionada ao profeta, é o ano 605, quando os babilônicos derrotaram os egípcios em Carquemes. O texto de Abacuque tem como base uma técnica de perguntas e respostas. O profeta pergunta, Deus responde. Vejamos as perguntas proferidas pelo profeta no capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? No capítulo 2, Javé apresenta as suas respostas e também faz algumas perguntas. Vejamos primeiramente as respostas dadas ao profeta e, em seguida, as perguntas levantadas pelo Deus Javé. Para a primeira pergunta, temos a seguinte resposta. O Senhor me respondeu e disse. Para a segunda pergunta, disse Javé, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Javé está salvando o seu povo continuamente. A grande dica é, o justo viverá pela sua fé. Ver a iniquidade e a opressão, terceiro questionamento de Abacuque, parecia sem sentido para ele, uma vez que ele não via nenhuma interferência divina sobre o mal. Contudo, tal amostra divina da malignidade humana daria ao profeta a dimensão do juízo contra o opressor, o despojador de povos. De acordo com o capítulo 2:8, o violento despojador seria despojado pelos povos oprimidos. Ao quarto, quinto, sexto e sétimo questionamentos, as respostas vêm do próprio profeta no capítulo 3. Depois do contato com Javé, das respostas divinas e dos próprios questionamentos levantados por Deus, o profeta torna-se capaz de formular respostas para as perguntas mais intrigantes, as quais parecem à primeira vista ferir o caráter de Javé. A eternidade de Javé é afirmada em 3:6. Os caminhos de Deus são retos, são eternos.
A tolerância para os ímpios e a aparente apatia divina se explicam pela conjugação da ira e misericórdia divinas, pelo alcance da sua glória e louvor. Ao tempo de Deus, na sua ira, ele sairá em marcha pela terra, calcará os pés das nações. Ao mesmo tempo, sairá em salvamento seu povo. No momento certo, virá da paz de Javé o dia da angústia contra o opressor. Na verdade, a questão de número 5, por que te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, já teria sido respondida pelo próprio Senhor Javé, quando ele apresenta os 5 ais, os quais se encontram no capítulo 2 e começam nos versos 6, 9, 12, 15 e 19. Hilbard diz que os oráculos de ais são comparados a bumerangues, o que os perversos lançam contra suas vítimas gira e atinge na volta os lançadores. O aparente desgoverno divino e matança contínua dos povos, questões 6 e 7, se resolvem quando o profeta reconhece que Javé é Senhor não apenas de seu povo, mas ele vem de Temã e do Monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Capítulo 3, verso 3. A presença de Javé fora dos círculos judaicos aponta seu caráter e governo universal. A glória que cobre os céus aponta para a preservação dos povos e não para a sua matança. As questões levantadas pelo Deus Javé no capítulo 2 do livro de Abacuque são: não levantarão, pois, todos estes contra ele o soberbo um provérbio, um dito zombador? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? Que aproveita a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Pode o ídolo ensinar? Veja que há 7 perguntas do profeta e 7 perguntas de Deus. A diferença entre um e outro é que o Deus Javé, além de responder ao profeta, responde às suas próprias perguntas na medida em que são levantadas. Estão todas construídas de forma retórica. Algumas das perguntas do profeta não são retóricas, são reflexões e dúvidas honestas. Virgulinha afirma que Abacuque tem preferência por certos vocábulos, tais como justo, ímpio, violência, destruição, e ele se compraz nas personificações, como por exemplo a morte, a peste, o abismo, o oceano. Os versos 4 e 13 do capítulo 1 levantam uma dúvida. Quem seriam esses ímpios mencionados ali? Bacon chega à conclusão de que os ímpios do capítulo 1:4 sejam um grupo dentro de Judá, e os ímpios de 1:13, os invasores babilônicos, enviados por Deus para puni-los. No capítulo 3, que é uma oração e um canto, 2 outras perguntas são levantadas pelo profeta. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Não só essas perguntas, mas algumas das afirmativas do profeta no capítulo 3 parecem indicar, numa leitura mais ampla, um confronto do Deus Javé vitorioso contra os deuses gregos. Você pode perceber isso aí no texto que você tem em mãos. É muito interessante. O texto de Abacuque parece realmente fazer referência a Zeus, ao deus Hades, a deusa Selene da guerra, ao deus do mar, Poseidon. Então é muito interessante essa possibilidade que nós estamos levantando. É uma hipótese, na verdade. Então, Hélios, o deus do sol, a deusa da lua, Selene. Então, o livro de Abacuque é muito rico. Para concluir, capítulo 3:17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, verso 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele começa questionando e termina entendendo que Deus é a única salvação. Até a nossa próxima unidade.